põe o seu dedo indicador na palavra e olha para cá. Meus amados, todo o livro da vida, da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala muito forte da vida de Jesus e o porquê que Jesus veio a esse mundo, desceu dos céus, aonde é sua habitação, e veio aqui por causa de um amor que Ele tem por você, um amor incondicional. E a palavra chega a dizer, é um amor que constrange, que constrange a gente. Ele veio com um objetivo principal, que é o tópico que nós vamos conversar sobre isso hoje, que é sobre reconciliação. Mas eu quero falar isso em cima da palavra, e é por isso que eu falei para você abrir 2 Coríntios capítulo 5, onde a palavra vai nos falar assim. Vai lá no versículo 11. A palavra diz: portanto, compreendo o que significa temer ao Senhor. Procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedemos a oportunidade de vos orgulhardes por toda a vossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, também é porque vos amamos, porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos nós, logo todos nós morremos, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Vou repetir essa parte: e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Só até aí por enquanto, meus amados. Mas olha só que palavra bonita. Só que essa palavra bonita, ela vem com peso e responsabilidade, e nós precisamos entender isso. Aqui fala de um ministério que raramente é falado. Quando se fala de ministério dentro de uma igreja, nós falamos, ministério infantil, ministério de louvor, ministério da diaconia e N ministério. Mas aqui está falando de um ministério que precisa ser observado, e talvez o mais importante, o ministério da reconciliação. Essa palavra não é minha, a Bíblia fala ministério da reconciliação.
e fazendo uma meditação nessa palavra, só nesse trecho, inúmeras coisas me saltam aos olhos, para que eu e você fizesse uma reflexão, mas uma reflexão, amados, madura, uma reflexão consciente, uma reflexão no qual o que você vai ouvir, se tiver sentido, e eu creio que tem, você vai levar para a sua vida prática, para o seu dia a dia, aonde você estiver. A primeira lição que eu encontro nisso aqui, é quando ele fala que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo constrange. Mas que amor é esse? Será que nós já tivemos a oportunidade de imaginar qual o tamanho, se é que pode ser medido, qual o tamanho de Cristo? Você tem um filho, você o ama? Ali tem uma criança recém-nascida, você o ama? E o pai e uma mãe podem enfrentar o mais feroz cachorro que tiver querendo atacar seu filho, ele entrega a sua vida ali para lutar com aquele animal, para salvar o seu filho, e todo pai faz isso, eu tenho certeza. Se você tem noção do que é isso, imagina então Jesus, a proporção disso que você consegue entender, para algo infinitamente maior, porque Ele não ama só essas criancinhas, Ele não ama só a mãe que ou amamenta, ou o pai que supre. O mesmo amor que Ele tem por você, é o mesmo amor que Ele tem para aquele que está lá na cadeia, que está preso. É o mesmo amor que Ele tem até pelos corruptos, sim, porque Ele não faz acepção de pessoas. A diferença é o amor quando vem para com Ele. Então, quando diz que esse amor de Cristo constrange, eu consigo entender o que Ele fez naquela cruz. É algo que você não iria fazer, é algo que eu não iria fazer, não iria. Eu já dei um exemplo aqui, até tirar um rim para dar para o meu filho, eu poderia tirar, até tirar um olho para dar para um irmão, eu poderia tirar, mas será que eu tiraria o meu coração, a ponto de dar para um, que está lá na penitenciária, que estrupou 20 mulheres? Só Deus mesmo, só Cristo mesmo, para conseguir amar dessa forma. Mas Ele nos deu a lição, porque se Ele pode, e nós como filho, nós também podemos. Mas uma outra lição que eu entendo nisso aqui, é que a palavra fala lá, não viver para si, mas para Cristo. Ontem a gente teve um encontro do Conectados, e foi muito bom, e eu convido aos homens, pelo amor de Deus, não falta, vocês estão perdendo muita coisa. Por que eu estou falando isso? Porque ontem nós fizemos uma dinâmica e algumas perguntas, que está relacionada a isso, não viver mas para nós mesmos, mas para viver em Cristo. Será que isso é possível? É possível. E sabe por que é possível? Porque Ele já mora aí, através do Espírito Santo. O amor, se Deus é amor, e Jesus é Deus, e o Espírito Santo é Deus, o amor, Cristo, também mora dentro de você. Então dentro de você também mora o amor, mas o teu amor tem que ser ativado ao ponto também de constranger. Primeiro, você, a sua família, o teu ambiente eclesiástico, o teu trabalho, aonde você for, o que você estiver fazendo, fazer com amor, porque se você entender definitivamente que o Espírito Santo está aí dentro, está aqui dentro de você, a hora que você for fazer um deslize, a hora que você for falhar, você vai lembrar do Espírito Santo. Opa, mas Ele está aqui, como é que eu vou fazer isso? Aí eu consigo entender quando a palavra fala, quem rouba não rouba mais, quem adultera não adultera mais, quem se prostitua não se prostitua mais. Por quê? Peraí, gente, como é que eu vou fazer isso comigo mesmo, com o meu corpo, se Deus mora dentro de mim? E quando eu tenho esse conhecimento, quando eu tenho esse nível de informação, e eu continuo fazendo aquelas coisas,
vamos ser sinceros, eu estou pouco me lixando para o Espírito Santo. Porque não tem como você ter a certeza pela fé que Ele está dentro de você e você ser a mesma pessoa. Não tem condições de você ser a mesma pessoa, porque o que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Um outro ponto que eu vejo só nessa passagem aí, e tem mais coisas que nós vamos ver, é que devemos enxergar as coisas não mais com os olhos carnais. Nós temos que, a partir de agora, como o Espírito Santo mora dentro de nós, vamos buscar uma dinâmica de enxergar as coisas com a visão espiritual. O que você está vendo agora vai acabar. Esse corpo, essa parede, essa luz vai se queimar, esse púlpito vai acabar, mas com os olhos espirituais nós entendemos que o espiritual é mais real do que eu estou vendo, do que você está vendo. Existem visões espirituais que Deus concede a alguns que conseguem enxergar. Algumas vezes até o apóstolo fala aqui: eu vejo anjos subindo, fazendo isso. Tem pessoas que Deus dá esse dom para enxergar o sobrenatural do mundo espiritual, tanto para enxergar anjos, como para enxergar demônios. Mas existe, isso tem que ficar claro para você, que existe, e essa batalha, infelizmente, continua no mundo espiritual. Por quê? Para saber quem vai estar junto com você. Quem vai estar junto com você? Será que é um anjo de Deus ou é um demônio? E isso é fácil de você saber quem te acompanha. Sabe como? Quando você vai, por exemplo, chega no domingo, vou falar do meu exemplo. Eu tenho que tomar uma decisão: vou ou não vou para a igreja? O inimigo, ele vai falar: para quê? Você já foi quarta, você foi domingo, você ministrou domingo passado, você foi 3 dias em estudo bíblico, lá tem bastante gente, deixa eles. É a voz do inimigo, e eu já detectei isso. É a voz do inimigo que às vezes me provoca para que eu possa alterar a voz com meu cônjuge, com meus parceiros de trabalho. Mas o Espírito Santo também aqui dentro, que mora perto dentro de mim, ele fala: ei, para com isso, eu estou com você. Entenda quem está querendo roubar a tua paz, entenda quem está colocando lá uma dorzinha, para você começar a imaginar: será que é um câncer? E aí você vai e entra nessa onda, e Deus fala para você: ei, peraí, seu corpo é templo do Espírito Santo, então seu corpo é meu, então eu não aceito essas doenças nele. Mas o inimigo não vai deixar você em paz, porque ele não faz outra coisa no tempo infinito, ele não faz outra coisa a não ser querer te derrubar, atrapalhar a sua vida, colocar quem não presta perto de você, porque aí junta 2, vai 2 para o pacote. Mas o Espírito Santo fala: ei, sai daqui do culto hoje à noite, faz um lanche lá com a sua família, vai para o teu quarto, começa a orar, começa a adorar, pega uma palavra ali, um capítulo, eu vou falar com você através de uma única palavra, coisa que vai abrir seu entendimento. Aí é o Espírito Santo. Mas o inimigo vai falar: não, amanhã eu tenho que acordar cedo, vou dormir logo. Presta atenção com as vozes que estão falando com você permanentemente. Então, o mundo espiritual é mais real do que o que você está podendo enxergar nesse momento. A palavra também fala que estar em Cristo é uma nova criatura. Gente, aí eu começo a entender o que é esse amor, dona Fátima, que fala que constrange. Porque a senhora que não me conhece, dona Fátima, se a senhora conhecesse eu no meu passado, a senhora ia falar para mim: aquele lá que não era nem tão careca devia estar na penitenciária, pelas coisas que eu já fiz, por exemplo, pelas coisas mundanas que era a minha vida. E sabe o que porque eu amo esse Cristo? Porque quando eu aceitei, dona Fátima, ele não falou para mim: Márcio, você fez isso, e fez um cadernão igual esse aqui, cheio de coisas. Ele só falou: Márcio, eu te amo, e se você crê em mim, você é nova criatura.
E eu não vou ficar te acusando, como eu não te acuso, e nem vou ficar lembrando do teu passado. Isso é um amor, dona Fátima. Nós não estamos aqui com pessoas que já estão no céu, santificadas. Nós estamos aqui com pessoas que às vezes está errado e já errou. Mas se ele não lembra do meu horroroso passado, por que eu vou ficar lembrando? Não vou, eu não preciso mais disso, porque eu não vivo dos meus erros do passado, eu vivo do que eu faço no presente, e aquilo que eu planejo para o futuro, baseado na palavra. E isso me basta, porque aí eu consigo ver o tamanho do amor de Cristo, e esse amor que Ele não me acusa de nada, Ele também não te acusa, porque Ele sabe o que vocês fizeram no verão passado, Ele sabe, e o que me resta é só realmente sorrir disso, porque o amor dele supera todas as minhas transgressões. Mas eu tomo uma decisão, eu não quero ser mais quem eu era, eu não quero mais me prostituir, eu não quero mais acabar com um relacionamento, eu não quero mais usufruir de corpo de pessoas, eu não quero pegar coisas dos outros que não é meu, eu não quero. E quando eu tomo essa decisão e deixo o Espírito Santo me conduzir, eu não olho mais para o retrovisor e deixo o Espírito Santo tomar conta de mim. Aí eu consigo entender que eu também posso ser uma semente que precisa ser plantada, que precisa ser morta. O trigo precisa ser morta, igual uma pipoca. Vamos lá, a pipoca, para estourar, ela tem que morrer. Aí você joga ela no fogo. Quando ela morre e ela estoura, aí vem uma nova vida. A pipoca sai branquinha, ela sai mais ou menos 3 ou 4 vezes o tamanho original, e ela serve para você se alimentar. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz, é assim que Deus tem feito comigo, é assim que Deus quer fazer com todas as pessoas. Amém? Glória a Deus. Tem sentido isso? Essa palavra fala sobre reconciliação, mas aí eu preciso que você entenda que o Gênesis fala isso. Adão tinha uma aliança, Adão tinha uma vida perfeita, Adão tinha tudo que nós gostaríamos de ter, saúde. Ele não sabia o que era doença, ele não sabia nem o que era uma pereba, ele tinha uma saúde em abundância. Adão poderia tropeçar, a unha dele sair, ele não ia nem sentir dor, coisa que acontece com a gente. Adão não tinha, na época não tinha miséria, porque se é uma coisa que tinha, era a fartura nas frutas que tinha lá naquele jardim. Então ele era um cara próspero, porque tinha tudo. Ele poderia mergulhar e ficar 10 minutos, 20 minutos, poderia, porque não existia morte, mas ele tomou uma decisão errada. Essa decisão rompeu a aliança e a vida maravilhosa que ele tinha. Ele pecou. Quando ele pecou, veio a dor, veio a miséria, veio a escassez, e passou-se séculos e séculos e séculos nisso, até que veio um cordeirinho, que nasceu para reorganizar, para reconfigurar, para reconciliar o que foi perdido lá atrás. E aí entra Jesus Cristo. Jesus Cristo veio justamente para fazer isso, essa reconciliação. Mas o que é reconciliar? O que é uma reconciliação? É restaurar a situação favorável anterior, isso segundo o dicionário Strong. Então reconciliar é restaurar a situação favorável anterior, ou seja, voltar ao que a gente tinha no Éden: paz, saúde, abundância, boa alimentação, não tinha briga, não tinha roubo, não tinha miséria. Jesus Cristo conseguiu fazer isso? Fez. Jesus Cristo fez. Ele pagou um preço naquela cruz, e naquela cruz, como nós ensinamos aqui esse ano, naquela cruz ele colocou lá o seu pecado, o que você fez, tudo lá na cruz.
Ele pagou o preço, me resgatou, te resgatou, nos colocou num novo patamar, para que pudéssemos viver a vida que tinha no Éden. Pastor, você está doido, porque a coisa aqui é miséria, é um monte de coisa. Para quem ainda tem essa mentalidade, a vida é essa. Mas para a nova criatura, Deus já abriu as comportas. Porque quando você tem fé, você derruba o câncer. Quando você tem fé, você consegue o melhor emprego. Quando você tem fé, você consegue o melhor casamento. Quando você tem fé em Cristo Jesus, nada vai segurar você. Porque se é uma coisa que você precisa ter, é fé. Porque quem vai fazer a obra não é você, é Deus. É Deus. Então basta o quê? Basta crer, tomar uma decisão, basta crer, e outra, não se desviar do caminho, porque os manjares do rei vão estar todos os dias sendo oferecidos para você de alguma forma. Mas aí você, como Daniel, decide a não comer as coisas do rei, e vai comer os cereais, e manter a sua vida de oração. Para quê? Para que você não se desvie do caminho. Amém? Deus nos deixou o ministério de reconciliação. Agora, eu preciso que você preste muita atenção. Eu falei para você que Adão rompeu uma aliança. Vivíamos num patamar de miséria, de doenças e etc. Jesus nos reconciliou. Sim ou não? Mas Jesus está onde? A palavra fala: eu vou para o céu, mas vou deixar com vocês o Espírito Santo. Para quê? Agora, presta muita atenção. Jesus está dando a responsabilidade para você ser a pessoa que vai reconciliar pessoas com Cristo. Ele já fez isso por você. Você tem esse entendimento. Agora Ele quer pegar você. Patrícia, eu vou te usar para você pegar quem está lá fora, mostrar para ela que ela precisa ter uma reconciliação comigo. Traz ela para mim, que ela é uma pessoa muito preciosa. Deus está dando essa responsabilidade para você agora. Então, se você acha que você não tem nada para fazer, por exemplo, em algum ministério, a palavra fala, tem um ministério da reconciliação, que é de responsabilidade de todas as pessoas, independente se você tem cargo na igreja, independente se você é ou não dessa igreja, independente do que você possa estar fazendo, você tem a responsabilidade de reconciliar pessoas ao reino, junto a Jesus. Esse papel é seu, esse papel é meu, e nós não podemos negligenciar de forma alguma, porque Jesus está contando com você. Porque aqui nós estamos num espaço de tempo, que daqui a pouco nós vamos para casa, mas lá fora, pessoas estão se matando, pessoas estão se prostituindo, pessoas estão fazendo as piores coisas, mas a responsabilidade é minha e sua, de alcançar essas pessoas. Jamais, põe isso na sua cabeça, jamais podemos agora pensar que nós somos apenas um visitante nas igrejas. É lá fora que você vai alcançar as almas. Lá no seu trabalho, Tiago, junto com teus parceiros, você levar uma boa palavra, não que você faça ao contrário, mas em vez de você ser uma pessoa que possa levar piadas indecentes, você levar uma palavra de esperança. Eu estou dando um exemplo aqui, mas isso serve para mim, isso serve para vocês, lá na ótica. Você recepcionar a pessoa com um sorriso, com um abraço, e no final deixar uma palavra de esperança.
Uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa que está pensando em suicídio. Um aperto de mão, um sorriso, muda toda a estrutura. E essa responsabilidade, segundo essa palavra de 2 Coríntios 5, é sua, é minha, e nós não podemos negligenciar. Quando eu falei que o Evangelho tem que ser prático, está aqui um exemplo. Isso aqui tem que virar um hábito na sua vida. Isso aqui tem que virar um hábito na tua vida, para que você possa praticar, Taila, todos os dias, nas suas consultas. As pessoas olhar para você e identificar, você tem algo diferente. E você falar, é alguém que habita em mim. Ela não vai entender. E aí você fala, esse que habita em mim é o Espírito Santo. Aquele que te ama, no qual Jesus Cristo morreu por você. Naquele Jesus Cristo que não quer saber do teu passado, mas tem os braços abertos para poder te conduzir, te abraçar. Esse é o nosso papel, esse é o ministério da reconciliação. E se você entender isso, meu irmão, você vai estar ganhando vidas para o reino, vidas para Jesus, a começar pela sua família, porque nós temos que entender que, para mim poder reconciliar, vamos fazer uma autoanálise primeiro. Eu estou vinculado verdadeiramente ao meu Senhor Jesus Cristo? Se eu estou reconciliado com Ele, amém. Só que os frutos seus vão mostrar. E se você não gerar os frutos, para pensar, será que eu estou mesmo? E nós não estamos aqui fazendo julgamento, estamos fazendo uma reflexão. Então o que eu posso melhorar? Ou o que eu não estou fazendo que deveria fazer? Que se fizesse, ia dar um resultado. Então eu preciso ter uma reconciliação com o meu Senhor Jesus Cristo. E se eu realmente tenho uma reconciliação com o meu Senhor Jesus Cristo, a segunda é, eu estou reconciliado com a minha família? Eu estou reconciliado com a minha esposa? Com o meu marido? Eu estou reconciliado com meus pais? Eu estou reconciliado com meus filhos? Porque não adianta você falar que é reconciliado com Deus, mas a sua vida dentro de casa está um inferno. Não tem como, não tem sentido, está aqui e não está aqui. Então isso também precisa ser colocado em pauta. Você precisa ter uma reconciliação com a sua família, dos de dentro de casa. Uma vez feito isso, reconciliar os de fora de casa. Mas primeiro, a parte interna, para depois ir para a parte externa. Isso é de suma importância. E mais uma, você tem que estar reconciliado consigo mesmo. Porque às vezes aqui você está reconciliado com Deus, você está reconciliado com seus familiares, mas em quatro paredes você está perdido. Seus pensamentos não têm sentido. Seus pensamentos são pensamentos de derrota. Seus pensamentos são pensamentos de fracasso. Seus pensamentos são pensamentos que nada dá certo. Senhor, tem mais de ano que eu estou procurando um bom serviço e não encontro. E aí vem aquela sensação de impotência, de nada. Meu amado, resolva isso definitivamente. As coisas são simples. Nós, muitas vezes, é que atrapalhamos o processo. Não tem como você ter um pensamento de derrota, sabendo que o Espírito Santo vive em você. Não tem como mais. Porque se Ele vive, o teu pensamento pertence a Ele. Ele vai te conduzir nos melhores lugares, com as melhores pessoas, para as melhores oportunidades. Seja oportunidades na área de negócio, seja oportunidades na área de seu desenvolvimento, em todas as áreas. Não tem como mais eu ter o pensamento que eu tinha, se Ele vive em mim, e Ele vive em mim. E se Ele vive em mim, nova criatura sou. E se nova criatura sou, eu sou herdeiro e co-herdeiro da herança de Cristo. E Cristo disse, eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Então essa vida de abundância agora, uma vez que o Espírito Santo vive em mim, eu vou tomar posse das suas promessas. Mas para isso eu quero andar no caminho que é Cristo. E como diz o Salmo, eu não vou desviar nem para a direita, nem para a esquerda.
porque 10 mil vão cair de um lado, e mais sei quantos mil vai cair para o outro, mas eu não serei atingido, porque embaixo de suas asas eu estou protegido. Esse é o pensamento, esse é o hábito de vida que temos que ter todos os dias, em vez de ficar pensando em coisas ruins, coisas que nos amarram, coisas que nos atrasam a nossa vida. Para isso a gente precisa mudar os nossos hábitos. Por isso nós teremos que criar novos hábitos. Não tem como mais, não se dispersa, olha para cá, não tem como mais nós pensarmos nas mesmas coisas e querer resultado diferente, porque aquele que habita em você tem muito mais a agregar coisas boas a você, que nem você mesmo consegue entender, mas pela fé você consegue visualizar o que você necessita, o que você precisa, principalmente se o que você deseja está conectado com as coisas que Deus tem para você e para o seu irmão. Porque se você ficar pensando só em você e não pensar no seu irmão, você não pensa no próximo. Se você não pensa no próximo, você não está pensando em Deus. E Deus tem muito, muito, muito mais para você. Eu quero dar uma continuidade. Eu quero que você, coincidentemente o apóstolo falou aqui, mas vai lá em João 3,16. João 3,16. João 3,16. Olha só o que a palavra nos fala. Eu vou ler aqui com vocês, mas vamos prestar bem atenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, e por que você está perecendo? Ele já fez o que tinha que ser feito por você, e Ele está falando que dei meu único Filho por você, para que se você crê, você não mais pereça. De repente você está perecendo, porque você não está crendo nessa palavra. E crendo, eu não estou falando de você ouvir, acreditar que é verdade, não, é você fazer uma entrega de si mesmo, baseado nessa palavra, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Olha aqui, Ele está falando aqui o que eu acabei de falar para vocês. Ele nunca me condenou, dona Fátima, pelo que eu fiz. Ele nunca vai condenar você, apontar o dedo e falar as coisas, as mazelas que você fez. Ele está dizendo aqui que Ele não condenou o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Esse é o objetivo dEle, para que o mundo fosse salvo. E Ele está precisando que essas pessoas que já entenderam que tem a responsabilidade da reconciliação, faça parte agora de um exército para reconciliar pessoas ao reino, e esse alguém é você. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Qual é a sua obra? Como tem sido a sua obra? A sua obra tem sido uma obra que os resultados têm sido de escuridão ou de luz? Você sabe responder essa pergunta quando você for deitar? Faça essa pergunta. Os resultados da minha vida, as obras, os frutos, têm sido de luz ou de trevas? Porque aqueles que estão conectados nele, essa palavra está dizendo aqui, que é a luz, que é a luz. Eu sempre me imagino que se eu fosse um objeto, eu queria ser um farol. O farol por si só, ele pode até não ter luz, mas ele se abre para que a luz, que é Cristo, possa iluminar o caminho de todos aqueles que olham para o farol.
Então ele é uma ferramenta, e o que eu gostaria de ser apenas uma ferramenta na mão de Deus, para que eu possa levar a luz através da palavra, e através da palavra edificar a vida de pessoas. Mas a sua vida tem sido de quê? De trevas ou de escuridão? Vale a pena fazer uma reflexão. Vai agora lá para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, lá no verso 15. Marcos 16, no verso 15. A palavra diz assim: e lhes ordenou, enquanto, é uma ordem, então ele está dizendo que isso aqui é uma ordem: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Vou repetir o verso 15: enquanto você estiver indo pelo mundo, ou na minha versão, aonde você estiver, aonde você for, aonde você colocar a planta do seu pé, proclamai o evangelho a todas as pessoas. É uma ordenância. Aqui fecha então o raciocínio do ministério de reconciliação. É uma responsabilidade que Deus deu a todos nós, para que nós possamos definitivamente ser um agente de milagres. Ontem foi tão interessante que nós fizemos uma pergunta aos homens: quais são os dons, ou o dom que Deus deu a cada um, tanto na área dentro ou fora da igreja, porque as coisas elas se complementam. Geralmente é a mesma coisa que você usa lá é utilizada aqui, ou a coisa que você utiliza aqui é utilizada lá. Teve um irmão que falou dom de cura. Você quer uma das coisas melhores que isso? Você ter o dom de cura, Deus ter dado a você o dom de cura, para que você possa colocar a mão na cabeça das pessoas, orar por elas e elas serem saradas, curadas. Mas essa responsabilidade vem junto com uma outra responsabilidade. Você está fazendo isso? De que adianta Deus derramar dom sobre você e você não está utilizando como deveria, como poderia? Se Deus derramou o dom de cura, tem uma moça que eu conheço e a respeito muito, e eu sei que sobre a vida dela tem um forte chamado, mas muito forte chamado, para que ela seja uma das pessoas utilizadas na área de dom de cura. Ela nunca, vamos dizer assim, utilizou desse dom. E eu falei para ela, mas falei muito em amor. Olhei dentro dos olhos dela e falei: eu sei que você tem esse dom, e você sabe que você tem esse dom. Talvez o meu filho ainda não seja curado, porque você, não utilizando esse dom, você não fez o que deveria ser feito na vida dele. Fui sincero, amável, mas fui sincero. Gente, se Deus me deu um dom de eu levar a palavra, de eu ministrar a palavra, aqui eu estou. Ontem eu estava ministrando juntos conectados. Amanhã eu vou ministrar junto aos meus colegas de trabalho. Terça-feira eu vou ministrar, se tudo der certo, lá na UFMT. Então esse dom que Deus me deu, eu vou usar, e aonde eu for. E eu não posso manchar o dom que Deus me deu. Se Ele me deu um dom para me falar do Evangelho, eu não posso usar esse dom da palavra para falar coisas torpes. Eu tenho que falar a palavra de bênção. E se é para falar a palavra de bênção, não tem lugar, porque é todo lugar, e é todo instante. Essa criança é uma criança que nasceu para fazer a diferença na vida de vocês dois, que muitas vezes algumas pessoas possam até ter duvidado da condição que ela nasceria. Mas põe uma coisa na cabeça de vocês: a palavra de Deus é o que prevalece. Mas para isso você tem que saber qual é a palavra de Deus. Quando a gente não sabe, vai na Bíblia, porque lá está relatado. Então você tem que ter uma intimidade.
Isso é uma palavra de bênção. Essa criança é uma criança abençoada. Essa criança, ninguém vai tocar nela indevidamente. Ela vai crescer saudável e ela vai respeitar pai, mãe, avós, tios. Isso é uma palavra de bênção. Uma palavra de bênção é falar para vocês que o casamento de vocês é um casamento maravilhoso. É um casamento onde Deus está para liberar para vocês bênção que vocês nem imaginam, no qual tudo que vocês sonharam e planejaram, Ele não só vai fazer isso, como vai fazer muito mais. Mas não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Busque a presença deles, busque saber o que Ele quer de vocês, e Ele vai colocar tudo no momento certo em suas mãos. No meio de tantos percursos que vocês passaram, para chegar no casamento que vocês chegaram, e ter o filho que vocês tiveram, e passar pelas labutas, inclusive da saúde, Deus nunca desamparou vocês, e nunca vai desamparar vocês. Vocês andaram, e foi por permissão de Deus, mas aprove a Deus de estar aqui. Por quê? Porque Ele tem propósito na vida de vocês, e Ele quer usar vocês como em lugar nenhum iria utilizar. Essa casa é uma casa de bênçãos. Essa casa é uma casa que sementes também são lançadas na vida de vocês. Se vocês entenderem cada semente que são lançadas aqui do alto, para ir, entenderem e colher essas sementes, e não comer, e plantar, no momento certo ela vai crescer, e vai multiplicar. Mas eu vou te dizer uma boa nova para vocês, não é só para vocês, é para a sua geração A, geração B, geração C, e todos aqueles que tiverem um entorno. Quantas vezes vocês estão preocupados com comércios, com negócios? Ei, se Deus tiver um negócio de vocês, não tem como dar errado. Às vezes demora um pouco, para que o tempo de maturidade, de amadurecimento, venha a ser sólido, para quando tiverem patamares altos, vocês saberem, pisando na rocha, o que vocês vão fazer. Aí vem, chama-se aprendizado. Não despreze o aprendizado. Talvez pode não estar acontecendo agora, mas Efésios diz, todas as bênçãos, isso é para todos, todas as bênçãos já estão no mundo espiritual, que eu já falei que é mais real do que esse aqui, já estão disponíveis. Nós temos que saber só como ativar. Só como ativar. Tem pessoas aqui dentro que às vezes acham que o que está fazendo, o seu negócio, é muito pequeno, é muito limitado. História é bolha, meu amado. Ponha Deus como teu sócio nas coisas. Convide Ele para estar trabalhando com você. Convide Ele para estar com você onde você for. Fala para Ele: Senhor, me arruma os melhores, não os mais abastados, mas os melhores clientes para mim, no qual eu possa vender, negociar e receber, e abençoar a vida com o meu melhor trabalho. Isso vale para qualquer área. Isso vale aonde você estiver. E é isso que Deus quer. Muitas vezes você pode estar falando: mas eu já estou com um pouco de idade, já está difícil. Ei, a bênção que é para você vai impactar seus filhos e seus netos. Mas não entregue a chuteira antes da hora, porque se não for para você, você profetiza todos os dias: os meus filhos são mais que abençoados, os meus filhos são enriquecidos em tudo, não falta nada na minha casa. Não é o que você, a fé não é o que você vê, não é o que você sente. Às vezes você abre a geladeira, pode estar faltando muita coisa, mas pela fé você já agradece ao Senhor e fala: Senhor, eu profetizo que haverá mantimento nesta semana na minha casa, que não vai faltar nada. Senhor, eu profetizo que haverá recurso suficiente para mim quitar as minhas dívidas, e vai sobrar
para que eu possa ajudar o meu irmão. Não é pela idade, ser pouca idade, Fabinho, ou se for uma idade mais avançada, de cabeça branca. Não, quando ele quer agir, ele vai agir, e ele só quer uma abertura verdadeira, para ele poder agir. Porque quando ele te pegar pela mão, te pegar verdadeiramente pelo coração, ele vai te trazer de tal forma e fala: filho meu, é isso o que eu tenho para você. Um ambiente saudável, uma família estruturada, recursos equilibrados, saúde perfeita, casamentos extraordinários. É isso que ele tem para cada um de nós, e eu preciso ativar isso imediatamente. Jesus, quando teve o primeiro milagre dele, que ele estava lá naquele casamento, acabou o vinho, as pessoas não foram procurar Jesus, as pessoas foram, a mãe dele ficou sabendo que tinha acabado o vinho, a mãe dele procurou ele. A mãe conhece o filho que tem, não é, Dani? E nosso filho é bênção. O choro que você tem passado, as situações que aparentemente têm te limitado, tem um porquê, mas creia que Deus nunca faz nada errado, e o que você tem é uma bênção, que poucas pessoas têm essa oportunidade. Você pode se cansar, mas o descanso que Deus tem para você, para o seu marido, não tem igual. Então Deus fala para cada um de nós nessa noite: não vamos nos desanimar, porque o que eu tenho é extraordinário, é maravilhoso, e eu quero entregar essas bênçãos na vida de todos vocês. Vocês que muitas vezes desacreditaram dos seus próprios filhos, você achava ou acha que ele não servia para nada, mas quem faz a história, quem escreve a história, a palavra fala que Deus conhece a nossa vida desde antes de eu nascer. Mas voltando lá no casamento, acabou o vinho, a mãe falou: filho, acabou o vinho da festa, e era uma vergonha, numa festa como aquela, que diferente das nossas, comeu, vai embora, lá a festa é de 3 e 7 dias, acabou o vinho. E Jesus falou para ela: o que quer você de mim, mulher? Ainda não chegou meu tempo. Jesus falou ou não falou? Mas Jesus fez ou não fez? Fez. Quando precisa, quando ele vê que é por uma boa causa, até o tempo ele antecipa, para fazer as coisas acontecerem na sua vida. Aquela família não foi envergonhada, da mesma forma que a sua família não vai ser envergonhada jamais, porque quem cuida de você, quem cuida do seu casamento, quem cuida do seu futuro casamento, é Deus. E se você se propõe a colocar na mão dele, você tem paz, e você tendo paz, você tem liberdade, porque eu não vou me preocupar com o tempo. A minha esposa estava vindo para cá hoje, ela está lá no Rio de Janeiro, eu disse, ela está até então no Rio de Janeiro. Houve um problema lá, resumindo, pelo que ela me falou, todo mundo vai vir menos ela, e não sabe que horas nem que dia, e eu descanso no Senhor, porque sei que é Ele que toma conta de tudo, Ele tem propósito. Quando a gente se torna nova criatura, quando a gente se torna filho, a gente cai nos braços do Pai, porque sabe que não vai se machucar. A coisa parece que está sendo difícil, se eu creio mesmo, não estou dizendo que vai ser fácil, mas a vitória é certa, porque Ele fala: vamos comigo, vamos atravessar, e nós vamos chegar lá. Assim também é na sua vida. Ele quer chegar do outro lado, mas para isso você tem que estar no barco com Ele, e deixar que Ele seja o guia desse barco. Aí, meu querido, não tem nada que vai te segurar. Muitas vezes, eu posso afirmar com propriedade,
Quem me segurava era eu mesmo. Quem me fazia retroceder era eu mesmo. Quem fazia eu não deslanchar era eu mesmo. Mas quando eu entendi aquele que vive em mim e deixei ele conduzir-me, tudo na minha vida mudou. A minha aparência mudou. Porque eu posso dizer, eu vivo sorrindo. Tem momentos de tensão? Tem. Mas eu vivo sorrindo, eu não fico mais aquele cara carrancudo, onde as pessoas tinham até medo de chegar perto da gente, com medo de coice. Não, a gente muda. E essa mudança que o Espírito Santo está querendo que você entenda e tenha. Porque se você quer o que Ele tem para você, você tem que saber ativar. E quem vai te ajudar a ativar o que Ele tem é o Espírito Santo. Para isso, você tem que andar com o seu melhor amigo, Espírito Santo. Amém? Esta semana, para quem crê, e a palavra me dá essa autoridade, eu estou repetindo o que fala. Para quem crê, será a melhor semana da sua vida. Para quem crê, vai ter uma saúde inabalável. Para quem crê e acha que está doente, já está curado em nome de Jesus. Para quem crê e está procurando emprego, Deus vai abençoar com um ótimo emprego em nome de Jesus. Para quem crê que a sua família está destruída, eu lanço uma palavra em nome de Jesus, já está restaurada, já está reconciliada em nome de Jesus. Aquilo que Deus põe a mão, aquilo que Deus abençoa, o diabo não tem mais direito, porque a palavra fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que ama tanto você, quer fazer de você e através de você a melhor família que existe. Famílias cheias de paz, cheias de alegria, cheias de prosperidade. Não vai faltar nada na tua casa. E aquilo que você tem sempre orado e almejado, é isso que Deus tem para você. Mas ative o botão da fé, ative o botão do creia, porque a partir de hoje, sua vida não será mais a mesma. Porque se você entender que se Ele transforma água em vinho, mesmo antes do tempo, para abençoar uma multidão, quanto mais Ele vai fazer com esse grupo de filhos que está aqui, que saiu da sua casa para ouvir a sua palavra. E é isso que Ele tem para você. Bênçãos, bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Não se preocupa não. Não se preocupa não com a semente. Plante. Plante. E deixa o crescimento. A palavra fala, quando você planta, um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então aquieta o teu coração, deixa ele fluir em você, porque tem muita coisa que Ele quer te ensinar, que você ainda não está preparado, porque se Ele te der, você quebra, e aí você vai desistir. Ele não quer que você desista. Ele não criou você para ser pequeno, Ele criou você para ser alto. Assim como Ele criou todos nós como filho, não para ser rabo, não para ser cauda, mas para ser cabeça em todas as coisas. Ontem eu poderia até estar limpando o chão, e não há nada de errado nisso, dentro da minha empresa, e eu já fiz muito isso. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas uma das coisas que me impulsionava quando eu era criança, eu trabalhava numa dental lá em Cuiabá. Eu acordava às 5h30, eu andava de a pé lá da rodoviária até ao centro, próximo da igreja São Gonçalo. Meu primeiro trabalho era pegar cesto de lixo dos banheiros, todos os dias. Aí vocês imaginam, né, o que tem lá dentro. Era o meu primeiro trabalho. Feito isso, eu tinha que varrer um salão 2 vezes maior que esse. Varria, eu vinha com um pano, passando em todo o salão. E depois tinha uma bandeirante, coisa que só os mais antigos sabem, uma enceradeira desse tamanho aqui, que a gente manobrava e deixava lá, você conhece, né? Passei uns 3 anos fazendo isso. Não me tirou pedaço. Hoje Deus me coloca
para tomar conta de mais ou menos 70 pessoas, trabalhar no ar-condicionado, com um supercomputador. Meu computador até então tinha 3 telas, eu tinha que ficar olhando 3 telas, onde tem pessoas subordinadas a mim, e nem por isso eu utilizo de autoridade para sequer falar alto com um dos meus colaboradores. Deus pega alguém lá de baixo, que pega lixo, para colocar aonde Ele quer. Eu estou dando esse exemplo, porque é isso que Deus quer fazer com todos nós, mudar de cenário, elevar níveis. Deus não quer que você fique mais nesse nível. Por quê? Porque Ele quer trazer você mais para cima, mais para o alto, e dar espaço para que outros ocupem o teu espaço. Mas para isso, de novo, é dele, é por Ele, e é para Ele, e não pela força do seu braço. Amém? Você pode se levantar? Meus amados, o Espírito Santo vai encaminhar reconciliação permanente com Deus nessa noite em você, mas amanhã você será um agente de milagres capacitado. Deus vai te usar para que você faça, usufrua, pratique o ministério da reconciliação junto às pessoas. Uma pessoa que você fizer isso por dia, ou uma pessoa que você fizer isso por semana, você vai estar propiciando para que haja festa no céu através daquilo que você fizer. Amém? O Espírito Santo quer mais com você. O Espírito Santo tem fome, tem sede de estar com você. Mas para isso, você tem que estar acessível. Ele até bate na porta, mas se você não abrir, Ele não é um entrão, porque Ele te dá liberdade de escolha. E se você escolher fazer, como a palavra diz, coisas da luz, Ele mesmo vai encarregar de botar as coisas da treva para correr, para ocupar todo esse espaço em você. Amém? Vamos adorar o Senhor?